Olá, meus queridos, estamos juntos para mais uma aula aqui da Bíblia Comentada e nós estamos agora nessa série estudando os livros de Salmos e Provérbios. Eu estou tratando desses dois livros de uma maneira conjunta, observando com muitos detalhes como era construída a sabedoria, os argumentos de sabedoria da época, o que era a sabedoria do Antigo Oriente Médio e como essa sabedoria era explicitada em forma de poesias, de poemas. E você sabe, para estudar a Bíblia temos que sempre começar com uma palavra de oração, invocando para o nosso meio, para o nosso estudo, aquele que é, em última instância, o verdadeiro autor da Sagrada Escritura. Estou falando do Espírito Santo de Deus. Vamos nesse momento orar a Ele, pedindo a sua presença, a sua companhia e a sua iluminação para entendermos o texto sagrado. Vamos orar? Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja conosco nesse momento. Querido Pai, ao dirigirmos os nossos olhos para o conteúdo desse livro tão precioso, a Bíblia, pedimos-te que o Teu Espírito possa nos conduzir, palavra após palavra, letra após letra, frase após frase, sentença após sentença, para que todos nós tenhamos condição de interagir com o conteúdo inspirado e revelador desse livro e, ao mesmo tempo, colocar em prática o ensinamento que ele contém. Que a nossa vida possa ser uma forma de louvar o Teu nome pela fidelidade aos ensinos da Bíblia Sagrada. Obrigado, Senhor, por nos ter dado esse livro tão importante, que é a nossa bússola, o nosso mapa em meio a esse mundo tão conturbado. Fica conosco, Senhor. Em Teu nome nós oramos. Amém, Pai. Amém. Muito bem, então vamos lá. Eu quero, aliás, até falar alguma coisa adicional sobre poesia para você entender a importância dela naquele tempo. Eu já fiz menção em aulas anteriores que a poesia, que era em grande parte cantarolada, servia também para facilitar a memorização do conteúdo do livro a um povo que não tinha condição de ter o seu livro em casa para examinar por conta própria, ok? A partir disso, entenda que a poesia, mais do que a prosa, ela tinha a função de dar uma ênfase especial a determinada parte daquele conteúdo. Funcionava assim. Imaginem que eu esteja dando a minha aula aqui e esteja dando essa aula em prosa. Tranquilo, você está prestando atenção, mas é prosa. Se eu mudo o tom do meu discurso e começo a falar em poesia, é como se eu demandasse de você um pedido de silêncio. Presta atenção que isso é importante. Sabe aquele momento que talvez alguém está dando um anúncio, conversando ali, agora, gente, vamos falar sobre a festa de amanhã. Aí o pessoal, peraí, agora ele fala da festa. Ele mudou de tema. Agora é hora de prestar bastante atenção. Na outra parte, você pode prestar atenção até parar e conversar um pouquinho naquela parte solene. A poesia não era apenas um recurso romântico, como nós imaginamos aqui no Ocidente, onde o rapaz quer falar do seu amor pela menina, ou, quem sabe, o poeta falar da lua, então ele coloca um romantismo nas palavras. Não, a poesia tinha uma função de demarcar o texto. Preste atenção porque isso aqui é importante, como se fosse um lembrete. Olha, atente para esse item aqui, não esqueça, como se alguém sublinhasse. No livro de Daniel, para você ter uma noção, há várias visões que o profeta Daniel teve, algumas matizadas no ambiente terrestre, outras matizadas no terreno ou no território celestial. Sempre que Daniel escreve sobre a terra, ele usa prosa. Mas quando ele muda para o ambiente celestial, ele passa a escrever em poesia. Interessante isso, não é mesmo? E agora que você já sabe como a poesia é feita de paralelismos, fica mais didático você perceber isso no texto. Na aula anterior, eu até fiz uma espécie de jogral aqui, um responsio litúrgico, onde nós lemos o Salmo de Davi, e eu peguei o Salmo, que na Bíblia está um verso após o outro, e eu separei esses versos um do lado do outro, e eu agradeço a equipe que participou daquela leitura. Se nós continuássemos na segunda parte do Salmo, nós veríamos os mesmos paralelos. Eu vou, só para você lembrar em casa ou ter uma ideia, a segunda parte do Salmo, Davi fala assim, olha, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aí na contrapartida está, renova em mim um espírito inabalável. Você vê que é a mesma coisa escrita com palavras diferentes. Cria em mim um coração puro,
renova em mim o espírito inabalável. Ele continua dizendo, não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustém-me com o espírito reto. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Os pecadores se converterão a ti. Transgressores, pecadores, restitui-me, sustém-me, não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito. Esse verso também é muito importante. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor. Perceba aqui a palavra lábios, boca. Abre, Senhor, os lábios, minha boca proclamará o teu louvor. Pois tu não te comprases em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. Holocaustos, sacrifícios, comprases, deleitarias. E assim por diante. Ou seja, você percebe como o texto vai trabalhando com ideias paralelas. Às vezes, essas ideias paralelas não são tão claras assim como uma frase que é repetida logo embaixo a partir de palavras que são sinônimas. Às vezes, você tem ali uma ideia que é expressa num salmo e uma curiosidade que nós vimos. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a ordem dos salmos entre os manuscritos do Mar Morto, mas pelo menos na sua organização na Bíblia, como nós temos, você percebe que às vezes um salmo entra em paralelismo com outro salmo a partir da comparação de ideias. Por exemplo, se nós pegarmos o Salmo 135 e o Salmo 136, eu tirei de um livro em inglês, você vai ver que o 135, na primeira parte, que vai do verso 1 ao verso 5, fala de uma exortação ao louvor. O Salmo 136, dos versos 1 a 3, também trazem uma exortação ao louvor. Em seguida, o salmo anterior fala das maravilhas criativas. O próximo também fala das maravilhas criativas. Logo em seguida fala do livramento do Egito e do livramento na jornada. O outro também, livramento do Egito, livramento da jornada. Depois a dádiva da terra, a dádiva da terra. A bondade para com seu povo, a bondade para com seu povo. Falsos deuses, louvor, louvor. Você percebe que o Salmo 135 traz a mesma concatenação de ideias do Salmo 136. Isso foi uma descoberta interessante também no livro dos Salmos. Eu mencionei também há 2 aulas atrás, se eu não me engano, a questão dos salmos sintéticos e os paralelismos sintéticos e paralelismos antitéticos. Antitéticos é quando contrasta a ideia primeira da ideia segunda. O sintético, quando as compara. Às vezes também acontece que o salmo sintético, ou melhor, o paralelismo sintético, ele pega uma frase e ele destrincha em vários elementos, como se eu dissesse assim, na sala de aula havia alunos de todos os bairros, do bairro X, do bairro Y, da rua 13, da rua 14, da Avenida Ipiranga. Eu destrinchei todos os alunos, a expressão todos os alunos, alunos de todas as partes que havia ali no verso anterior. Eu vou mostrar isso daqui a pouco aqui na Bíblia. Vamos começar com o paralelismo antitético. E a gente pode até agora, para facilitar o seu entendimento, substituir as linhas originais da Bíblia por letras. Então ficaria assim, olha o Salmo 1, por exemplo, Salmo 85, verso 12. A verdade desde a terra brotará, a justiça desde o céu descerá. Você percebe, a verdade, ela brota da terra, então ela sai da base para o topo, é o movimento ascendente. Já a justiça desce do céu para a terra, é o movimento descendente. Então você tem, olha, desde a terra, desde o céu. Uma brota para cima, a outra desce para baixo. Você tem, linha A verdade desde a terra. Linha B, brotará. De novo, linha A justiça desde o céu. Linha B, descerá. Salmo 1, verso 6.
o Senhor conhece o caminho dos ímpios. Salmo 1, verso 6. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você já percebe o paralelismo antitético pela conjunção adversativa mas. Ou seja, o que vem daqui para baixo está em contraposição ao que vem em cima. O Senhor conhece o caminho dos justos, o caminho dos ímpios, que estão em paralelismo antitético um em relação ao outro. O Salmo 34, verso 10, os leõezinhos necessitam e passam fome. Os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Então você vê, eles não passam fome. Assim você pode entender melhor a forma como a Bíblia está sendo escrita. E já que eu falei do paralelismo sintético, onde você resume primeiro a ideia geral numa frase e depois você vai destrinchando, nós temos aqui o Salmo 1, verso 3, que fala do justo assim: ele é como a árvore, e aqui vai desdobrando, plantada junto a águas correntes, que no seu devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, tudo o que ele fizer será bem-sucedido. Esses 4 elementos, essas 4 frases, são apenas o destrinchamento de árvore. Então, por isso a gente chama de paralelismo sintético. É como se ele resumisse essas 4 qualidades, esses 4 correspondentes, em apenas uma palavra ou uma frase. Provérbios 9, versículo 1 a 3, também tem um paralelismo sintético, que ele resume primeiro, depois explicita. A sabedoria edificou sua casa. Como é que ela edificou sua casa? Aí vem toda a parte detalhada. Lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais e fez banquete, misturou o seu vinho com especiarias para dar mais sabor, arrumou a mesa, deu ordens às suas criadas e assim fez o convite. É como se eu dissesse, o rapaz se aprontou para ver a sua namorada, penteou o cabelo, engraxou o sapato, colocou o cinto, abotoou a camisa. Tudo que eu falei depois é um resumo de ele se aprontou para ver sua namorada. Isso é um paralelismo sintético. Vamos ver também o Salmo 50, como é que ele está colocado ali. Ele é um pouco mais complexo, mas você vai entender. O poderoso, o Senhor Deus, fala e convoca a terra. Ele fala, convoca a terra. Desde o nascer do sol até o seu ocaso, desde Sião, a perfeição da formosura, Deus resplandece. Veja que Deus aqui é comparado ao sol. O sol nasce e se põe. De Sião é o Senhor que resplandece. Veja, isso aqui não significa um panteísmo em que Deus e natureza seriam uma coisa só. O sol não é Deus, Deus é o criador do sol. Porém, poeticamente, assim como o sol brilha no céu, o Senhor resplandece desde Sião. Percebeu o paralelismo? Vamos continuar. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. Aqui eu dividi entre frase A e frase B. E repete, o nosso Deus vem e não guarda silêncio. Diante dele é um fogo devorador e uma grande tormenta ao seu redor. Fogo devorador para demarcar o Senhor que vem. Tormenta ao redor, não guarda silêncio. Ele intima os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Congregai os meus santos. Ora, ele intima. E agora você tem o desdobramento. Congreguem, reúnam todo mundo. Reúnam todo mundo é a ordem para o que está dito antes, que Deus congrega os povos. Aqueles que fizeram comigo um pacto por meio de sacrifícios, os céus proclamam a justiça dele, pois Deus mesmo é o juiz. E o Salmo continua, fazendo todos esses paralelos. Aliás, para ficar bem agradável a leitura dos Salmos, você tem várias maneiras de estudar aquele texto. Você pode simplesmente fazer os Salmos como se fosse uma oração, você pode recitar os Salmos, ou você pode brincar de encontrar ali os paralelismos, as comparações. Agora eu vou passar para o último tipo de paralelismo que eu tenho para mostrar para vocês, antes de entrarmos num dos Salmos propriamente dito. Eu vou
chamar o nome desse paralelismo, que aliás é um nome dado em teologia, que é estrutura quiástica ou quiasmo. O que significa isso, quiasmo? Para você entender bem o que é uma estrutura quiástica, imagine um X. Conseguiu imaginar um X? Pois é. Essa forma de X é uma letra grega, a letra Ki, ou Ri, melhor dizendo, que ela parece com um X. Quando você fala, por exemplo, arqueologia, vem do grego archeologos, ou arqueologia, o estudo do princípio. Por que arri? Porque termina com um ri, essa letra assim, que parece um X. Ora, o X, se você olhar, se eu colocar umas letrinhas nele, você tem essa parte do X aqui, liga com a de cá, correto? Então, eu tenho um ponto aqui, outro ponto aqui. Eu tenho um ponto aqui que liga com o de cá. Ó, A, B, B. E o X ainda tem um ponto central, não é assim? Pois já que o X, ele é caracterizado, é uma letra grega que é caracterizada por pontos que se cruzam, tendo um elemento central ali, os textos também eram escritos em forma de ri, ou letra X, se você quiser em português. Daí, por causa do ri, ou ki, como alguns falam, você tem o nome riasmos, ou quiasmo. Fácil, né? Não é complicado, não. Agora que você já sabe que riasmo ou quiasmo significa pontos que são colocados em forma de X e que essa é uma estrutura literária para a Bíblia, então vamos voltar aqui, olha. Nós temos o paralelismo quiástico ou introversão também, porque ela aponta para um centro. Então você tem aqui, olha, o Salmo 85, verso 12. A verdade desde a terra brotará para cima, a justiça desde o céu descerá para baixo. Isso aqui forma um elemento parecendo um quiasmo. Ainda não ficou claro? Vou mostrar um outro verso e você vai entender. Olha Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Lembra das pontas do X, A, B, B? Nós vamos fazer isso em forma de texto. Olha a primeira linha dessa passagem de Isaías. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Aqui seria altos, faltou um S. Agora vejam bem, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. É a primeira linha. Agora vamos para o paralelismo dela. Lá no final, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Olha que interessante. A primeira linha fala de pensamentos de Deus que não são os nossos. A última linha fala de pensamentos de Deus que são mais altos que os nossos pensamentos. Olha a perninha do X. Pensamento de Deus, pensamento nosso. Pensamento de Deus, pensamento nosso. Percebeu a ligação? Agora vamos às linhas do meio. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Percebeu de novo na outra perna? Então eu tenho aqui, ó, A, B, B. Os meus caminhos são mais altos que os caminhos de vocês. Os meus caminhos não são os mesmos de vocês. Imagina o desenho. Os meus pensamentos não são de vocês. Meus pensamentos são mais altos que os de vocês. Meus caminhos não são os de vocês. Meus caminhos são mais altos que os de vocês. Percebeu o X? E qual seria o centro desse X, desse quiasmo? O centro, porque assim como os céus são mais altos do que a terra. Então você tem em Isaías um quiasmo, uma estrutura A, B, B. E se eu pegar isso aqui, eu formo um X. Vamos ver mais um quiasmo no Salmo 135, versos 15 a 18. Primeiro eu vou ler para você o Salmo. Você lendo assim, você não percebe o quiasmo. Mas quando você transforma isso em temáticas do Salmo, você vai perceber claramente que ali também tem um quiasmo. Salmo 135, versos 15 até o verso 18. Na minha tradução diz assim, vou ler para vocês. Os ídolos das nações são prata e ouro.
obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Agora vamos transformar isso aqui num quiasmo. Primeiro fala dos ídolos, tá certo? Olha aqui, o verso 15 fala justamente dos ídolos. Os ídolos da terra são prata e ouro. Aí no final do verso 18 fala novamente dos idólatras. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Então primeiro falou dos ídolos, depois dos idólatras. Aí na parte B fala da fabricação dos ídolos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Aí você vai lá para o início do verso 18, tornam-se semelhantes a eles os que os fazem. Então fala daqueles que fabricam os ídolos e depois daqueles que adoram esses ídolos e todos que neles confiam. O verso 15 também fala da fabricação dos ídolos e daqueles que os idolatram também. Na parte B, na parte C, é mencionado, sua boca não fala, está no singular. O verso 16 também, olha. O verso 15, são obras humanas, têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Vejam bem, boca e não fala, verso 16. Você vai para o verso 17, fala de novo da boca. Pois não há alento de vida em sua boca. E o miolo é o quê? Olhos que não veem, olha a ironia, ouvidos que não ouvem. Olha de novo a ironia. Percebeu no Salmo ali a colocação? Raramente, muito raro, nós temos também no texto hebraico alguma rima. Mas isso é raro, como eu falei, e eu já mencionei um livro aqui mencionando que alguns autores até negam que a poesia hebraica tenha sua rima, mas ela é encontrada aqui e ali. Quando você vai para Isaías capítulo 33, versículo 22, em português diz assim, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, e ele nos salvará. Essa expressão, juiz nosso, legislador nosso e rei nosso, está em forma rimada no hebraico. Você tem primeiro, Shofeteinu Adonai, Mehokekeinu Adonai, Malekeinu Adonai. Percebeu? Malekeinu, Mehokekeinu, Shofeteinu, no. Isso é rima. É uma maneira de apresentar uma rima no texto de Isaías, capítulo 33. E nós temos também a onomatopeia. Mas para explicar a onomatopeia, eu tenho que primeiro fazer uma diferenciação. Bom, o que é a onomatopeia? Onomatopeia é quando você faz o som de um objeto caindo, de um animal ou de algo que está acontecendo. Por exemplo, a professora na escolinha explica para as crianças, o cachorro latiu, uau, uau. E o gatinho correu fazendo miau, miau, miau. E aí você fala, e o carro passou bem rápido, faz o barulho do carro, né? É lógico que esse barulho não é bem o barulho de um carro passando, ou de um gato miando, ou de um cachorro latindo. É a maneira como nós temos de representar com a boca esses sons. Isso é chamado de onomatopeia. Agora a advertência vem justamente aqui. A onomatopeia, o som produzido, varia de país para país. Por exemplo, enquanto a nossa ideia, o cachorro faz uau, uau, nos Estados Unidos o cachorro faz vuf, vuf. É diferente. Enquanto na nossa concepção em português, o som do gemido é ai, em inglês é out. Então você vê que, dependendo do idioma, da cultura, a onomatopeia vai mudar. Isto posto, você não vai esperar que a onomatopeia bíblica corresponda exatamente àquele modo que nós temos aqui no Brasil de produzir determinados sons. Mas ela, pelo menos, mostra que o princípio já existia na época da Bíblia. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. O texto aqui, eu coloquei várias frases, mas, por exemplo, a palavra zimzum, zimzum, em hebraico, é zumbido, porque imita o zumbido de abelha, imita o barulho. Então, fala assim, o zumbido dos povos, o zimzum, zimzum,
porque eles imaginam que zum, zum, zum é o barulho que a abelha faz. Um outro exemplo que eu poderia dar para vocês, larchuch, larchuch. Larchuch significa sussurrar, cochichar. E larchuch, realmente, parece que você vai cochichar. Larchuch. Parece que você está cochichando algo no ouvido de outra pessoa. Você tem também a expressão tirtur, tirtur, que assim eles imaginam o barulho do chocalho. Tirtur, tirtur, tirtur. Você tem biboá, biboá. Parece água fervendo ou borbulhando. E assim por diante, eles vão fazendo também os sons. Algumas palavras que tem em hebraico, elas imitam esses sons. E nós temos a metáfora também. Há dois tipos básicos de metáfora que podem ser distinguidos. Você tem o tipo referencial e o conceitual semântico. Referencial, metáforas baseadas no que o poeta pode realmente ver ou visualizar. Por exemplo, Jeremias capítulo 12, versículo 10. Muitos pastores destruíram a minha vida e pisaram o meu quinhão, a porção que era o meu prazer, e a tornaram em deserto. Deserto, quinhão, pisar, pastores, são elementos concretos. Embora o hebraico não tenha, propriamente dito, uma ideia de abstrato, como nós temos em português, as formas de escrever em hebraico bíblico são bem concretas, bem, assim, marcadas, bem táteis. Ainda assim, existe espaço para uma ideia evocada que não é necessariamente concreta, mas conceitual. São metáforas, tá certo? Baseadas em imagens abstratas em vez de concretas. Essas ideias, elas não são muito claras. Para nós, elas são mais raras na Bíblia, como eu falei com vocês. Mas elas existem, vez ou outras ali. Por exemplo, quando Davi fala que o seu coração derrama perante o Senhor. Mas como é que derrama o coração? Isso é um pouco abstrato. A minha alma tem sede do Deus Altíssimo, mas como a alma tem sede? Mesmo assim, existe algo de concreto, de concretude nessas palavras. E uma forma de expressão que aparece muito nas poesias e que tem um significado especial na sabedoria é a hipérbole. Lembra, na primeira aula dessa série, onde eu mostrei para vocês, por exemplo, o exagero lá do livro de Daniel, falando de Nabucodonosor desesperado, tentando fazer os jovens se prostrarem diante da imagem do rei, ou mesmo Jesus, de maneira irônica, usando exageros, hipérboles ali para ensinar o povo. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se um homem olhar para a mulher com intenção impura, já adulterou em seu coração. Essa hipérbole, esse exagero, tem uma força poética muito grande. Lembrando que poesia não é romantismo. É uma maneira fácil e concreta de memorizar algo importante dentro do discurso que está sendo dito. Então, a hipérbole é muito frequente no pensamento bíblico, por exemplo, Isaías 48, 19, Zacarias 9, verso 3, Jó 27, 16. Vamos ler alguns desses textos. Eu vou ler aqui Isaías 48, 19, para que você possa ter uma ideia da hipérbole que aparece ali na Bíblia Sagrada. Isaías capítulo 48, verso 19. Assim diz na minha Bíblia. Na verdade, já até dei outros exemplos de hipérbole aqui, mas eu acho que esse também vai facilitar. Olha o que diz. Também a sua posteridade seria como a areia, e os seus descendentes como os grãos de areia. Seu nome nunca seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Falando sobre Israel, os seus descendentes seriam como a areia. Agora, a gente sabe que por mais fiel que Israel fosse, nenhum povo tem descendentes como a areia, como os grãos de areia, tá certo? Você vê um exagero aqui, uma hipérbole. Há também casos de uma combinação, por exemplo, de símile e metáfora, que podem formar uma expressão hiperbólica, como, por exemplo, Salmo 141, verso 7. Na minha Bíblia diz exatamente isso aqui, é um exemplo dessa combinação que eu falei com vocês. Salmo 141, verso 7. Diz assim na Bíblia. Como quando se lavra e sulca a terra, assim os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura. Tá certo? À boca da sepultura. Olha a comparação hiperbólica que nós temos aqui. Aliás, se eu olhar o texto, Salmo 141, 7, como está exatamente em hebraico,
eu fiz uma tradução ao pé da letra, que fica ainda mais forte ainda essa combinação da símile e da metáfora. Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra, ou seja, o que ele está querendo dizer? É como se os ossos enchessem de tal maneira a sepultura que quando qualquer pessoa fosse arar a terra, ia descobrir pedaço do osso dele. Isso é uma hipérbole, é claro. Bom, agora que você já entendeu toda essa estrutura dos Salmos, eu falei a exaustão. Você viu que eu fui aqui bem detalhista, mostrei como é que é a estrutura quiástica, o paralelismo, as formas de paralelismo que tem, paralelismo sintético, paralelismo antitético, mostrei para você a rima, a onomatopeia, a importância da sabedoria se expressar em forma de poesia, de ironia. Agora você está pronto para entrarmos na estrutura do livro dos Salmos. Mas o horário de hoje já está ficando por aqui, nós vamos fazer isso na semana que vem, tá bem? Na próxima aula, nós vamos nos encontrar para continuar estudando agora como os Salmos estão arranjados na Bíblia. E vamos responder algumas perguntas também. Será que, desde os tempos bíblicos, os Salmos estavam exatamente nessa ordem em que se encontram nas Bíblias de hoje, os 150 Salmos? Será que havia outros salmos que se perderam? Quem é o autor do livro dos Salmos? Esse será o nosso assunto do próximo encontro aqui no Bíblia Comentada. Eu aguardo você. Até lá!